Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. Sou inscrito nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde culto completo nessa tarde, 11/1/2026, domingo, mês de janeiro 2026, que nós estamos em Lucas capítulo 20, o batismo de João. MAT 21, 23, 27, RFS. Aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas com os anciões. E falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade faz estas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? Respondendo ele, disse: também eu vos farei uma pergunta, dizei-me, pois. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apredejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Parábola dos lavradores mau. MAT 21, 33, 46, RFS. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe desse dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também este, e afrontando, mandaram-no vazio. Tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores arrazoarem entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde materno, para que a herança seja nossa. Lançando fora da vinha, o mataram, que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A questão do tributo. MAT 22, 15, 22, e refere. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta parábola. E trazendo debaixo do olho, mandaram espias que se fingisse justo para o apanharem em alguma palavra, o entregar à jurisdição e poder do presidente. Tá vendo, meus irmãos? Tem que tomar cuidado com certas pessoas. Ao lado da gente não pode ter certas pessoas desse aí, espia não, tá vendo, ó? Toma muito cuidado com os espias. É que eu sempre já falei em milhares de vídeos. Toma cuidado. Toma cuidado com os espias. Aquele que você pensa que é seu amigo não é seu amigo. Aquela que você pensa que é sua amiga não é sua amiga. Aquela que pensa que está contigo não está contigo. Toma cuidado. Eu já falei sobre essas coisas. Por causa disso aí, o versículo 20, olha lá, tá vendo? Ó? E perguntaram dizendo: mestre, nós sabemos que fala e ensina bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Jeová. É-nos lícito dar tributo ao César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhe: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tenha a imagem a inscrição. Respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Jeová o que é de Jeová. Aqui Jesus está falando do que? Dos dízimos das ofertas. Você sabe o que é dar a César o que é de César e a Jeová o que é de Jeová? Tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que pagar o empréstimo, tem que pagar outras coisas, tem que fazer compra, entendeu? E demais outras coisas. E devolver o que é de Jeová, o que pertence a Jeová. Entendeu? O que pertence a Jeová. Entendeu? O que pertence a Jeová é os dízimos e oferta. É os dízimos e oferta. Por isso que eu falo, tá achando que milhões de pessoas vão entrar lá em cima? Não vai não, meus irmãos. No dia que Jesus voltar, não vai entrar.
Já está escrito que Jesus vai lançar no lago de fogo. Todos que não seguem a palavra vai ser lançado. Quando fala da César, o que é de César, e a Jeová, o que é de Jeová, você está devolvendo o que para Jeová? Está devolvendo o que para a igreja? O que está devolvendo para a igreja? Hein, meus irmãos, minhas irmãs? O que está devolvendo? Vocês estão devolvendo o quê? Por isso que eu falo, por isso que essa igreja aqui concorda com o dízimo, mas oferta, porque o Velho Testamento fala que tem que devolver, Jesus também fala que tem que devolver. A gente tem duas obrigações, devolver o que é de César, o que é César, e devolver aquilo que é de Jeová, que pertence a Jeová, que são os dízimos, as ofertas e as contribuições para a igreja, que é os dízimos, as ofertas, que é o mais correto. E continua de não poder apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhado da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição, M.A.T. 22, 23, 33, refere. Chegando-se algum dos saduceus, que diz não haver ressurreição, perguntaram, dizem, mestre, Moisés não deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filho, o irmão dele toma a mulher e suscite posterioridade a seu irmão. Houve por 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu, sem filho. O segundo e o terceiro também a tomaram. E igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que foram havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Olha que interessante, né? Porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Jeová, sendo filho da ressurreição. Olha que interessante, versículo 36, hein? Que já não podem mais morrer. Olha que interessante essa palavra, hein? Pois são iguais aos anjos, tá vendo? Continuando, e que os mortos hão de ressuscitar também, e o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Jeová de Abraão, e Jeová de Isaac, e Jeová de Jacó. Ora, Jeová não é Jeová de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Isso é verdade, para ele vivem todos. Tanto como físico, como fora do físico. Né? Continuando e respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, disseste bem, e não ousar perguntar-lhe mais coisa alguma. O Cristo, filho de Davi. M.A.T. 22, 41, etc. e refez. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro do Salmo. Disse o Senhor Jeová ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos pelos cabelos de teus pés. E Davi lhe chama Senhor Jeová, como ele é seu filho. Jesus censura os escribas. M.A.T. 23, 1, etc. e refez. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos, e amam saudações nas praças, as principais cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, eles receberão maior condenação. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Por isso que eu falo, não é por você ter muito aquelas largas orações, porque quem já observou aquelas pessoas que ficam orando mais de 2 horas, mais de 3 horas, mais de 4 horas, mais de 5 horas, mais de 10 horas sem parar, mais de meia hora sem parar. Não é por muito orar que você será ouvido. Vocês serão ouvidos de acordo com a obediência. Igual aqui, eu faço oração bem rápido e a pessoa já é curada e já é liberta. Entendeu? Eu não preciso fazer as pessoas que já me conhecem, eu não preciso fazer aquela larga orações, mais de 3 horas, mais de 4 horas, mais de 5 horas, mais de 1 hora. Um pouco do que eu oro ali, o milagre já acontece. Por quê? Não pode seguir esses pessoal aqui que vão nos dias de hoje, os falsos profetas, falsos profetisas, que acham que por muito falarem serão ouvidos e não vai ser ouvido. Entendeu? Aprende com o pastor Simão Santo, meus irmãos e minhas irmãs. Aprende com essa igreja. E vou voltar aqui. Lucas capítulo 20 e versículo 25. Disse-lhe então, dai, pois, a César o que é de César,
e a Jeová o que é de Jeová. Prestou bem atenção? Disse-lhe então: assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teu cérebro, se é que tem cérebro. Se não tiver cérebros, dá um jeito de tratar esse cérebro já. Procura um médico, procura alguma coisa aí para resolver seu cérebro, porque o cérebro de vocês do outro lado não está bem. Não é cara de demônio nem cara de macumbeiro, não é porque vocês são burro mesmo. Continuando. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Jeová o que é de Jeová. Ou se não, volta para a escola. Vai voltar a estudar. Né? É uma das duas coisas que vai ter que resolver. Ou o médico, dá um jeito de tratar no médico, ou dá um jeito de voltar a estudar. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César e a Jeová o que é de Jeová. Tá vendo? Dá para os homens o que é dos homens e dá a Jeová o que é de Jeová. Entendeu, né? Agora eu creio que vocês entenderam. Mas tem gente do outro lado, eu creio que não entendeu ainda. E por isso que vai para o inferno. Por quê? Nasce burro, por causa a burrada chama ignorância. E vai para o inferno por causa da ignorância, da burrice. Porque não quer aprender a verdade, não quer conhecer a verdade, não quer abrir os seus olhos para conhecer a verdade, não quer abrir os seus ouvidos para serem salvos. Agora vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nessa tarde. Abençoa somente meus inscritos e abençoa somente os dizimistas e ofertantes, que sempre está cumprindo aquela tua palavra que acabou de falar aí: dá a César o que é de César e dá a Jeová o que é de Jeová. E eu creio que esses que estão cumprindo com os dízimos e com as ofertas serão mais abençoados nesse canal e nessa igreja. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.